no nosso meio, que está neste lugar, e que passeia no meio dos 7 castiçais, como diz em Apocalipse, já exaltou, já adorou o Senhor nesta noite, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer ao meu Deus, ao meu Senhor, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, a bênção que Ele tem nos dado, mesmo nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, mas o Senhor tem se mostrado presente na nossa vida. O Senhor já nos concedeu que nós mudássemos de casa, já é pela segunda vez. O Senhor nos deu uma casa maior ainda que a anterior, e isso para a honra e glória do seu santo nome. O Senhor nos concedeu fazer uma viagem que há muito tempo a gente não conseguia fazer. Foi toda a família para o Fortaleza, depois para Pernambuco, e voltamos em paz. O Senhor nos deu suas bênçãos, suas misericórdias, está presente no nosso meio. E o seu braço nos sustentou durante esse período de pandemia. Não foi fácil não, foi difícil, mas o Senhor esteve conosco e não faltou em nenhum momento. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nesta noite, findando o ano de 2021 e adentrando o ano de 2022, e Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O que importa é que Jesus está comigo. O que importa é que Jesus está contigo. O que importa é que a mão poderosa de Deus está sobre as nossas vidas. E nunca falha, e nunca falta. Eu agradeço desde já a oportunidade maravilhosa, a confiança. E como a gente fez um estudo em Gênesis na oportunidade passada, agora a gente vai para o Novo Testamento. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos falar. O Espírito Santo de Deus vai nos falar através da sua palavra nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, o capítulo é o número 10. O versículo é o de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. A partir do versículo 16, vamos ler até o versículo 23. Todos encontraram, amém? Amém. Vou fazer a leitura e depois vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem a nos falar dentro desse maravilhoso texto. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 16, que nos diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos, diz aqui a minha versão, ao meio da revista corrigida, inofensivos como as pombas, ou simples como as pombas, em outra versão também pode dizer. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão a quem? Ao sinédrio, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores ou magistrados e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela sua palavra. A palavra de Deus fala poderosamente com a nossa vida. Só que a palavra de Deus, ela não fala o que nós queremos ouvir, como já disse aqui em outras ocasiões, mas sim o que nós precisamos ouvir. Então o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, ele nos diz aquilo que nós precisamos ouvir.
aquilo que é para a nossa edificação, aquilo que é para o nosso crescimento, aquilo que é para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa maturidade, para que a gente saia do estado de neófito e alcance o estado de maduro na fé, uma fé amadurecida, uma fé sólida, uma fé firme. E assim é que Jesus traz esses ensinamentos, o Senhor Jesus traz aqui esses esclarecimentos por meio da sua palavra, nos deixando muito claro qual é a minha e qual é a sua situação, nos deixando muito claro o que esperar em relação aos acontecimentos da vida, o que esperar em relação ao mundo que nos rodeia. Então o Senhor Jesus deixa muito claro para nós qual é a nossa condição diante dele, qual é a nossa situação no mundo que nos rodeia e qual é a capacitação ou revestimento de poder ou o revestimento de força que vem da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, para resistir ao mundo e para manter de pé o nosso testemunho, para manter um testemunho de cristão autêntico, para manter um testemunho de cristã autêntica, mesmo nessa situação em que estamos vivendo, mesmo nesse contexto no qual estamos inseridos, mesmo na época que estamos passando. Estamos chegando já ao fim do ano. Nessa época, é uma época de comemorações, é uma época de confraternizações, só que nem sempre as pessoas têm algo a comemorar. Nem sempre as pessoas têm tantos motivos a confraternizar. Uma coisa nós podemos nos alegrar nessa noite: o Senhor Jesus Cristo está conosco. O Senhor Jesus Cristo não nos abandona. O Senhor Jesus Cristo não nos deixa. Mas muitas das vezes, a situação que nós estamos vivenciando é uma situação de luta, é uma situação de dificuldades, é uma situação de perseguição que estamos passando. E o Senhor Jesus Cristo, ele é muito consciente disso, conhecedor ele de todas as coisas. Ele está vendo a minha e a tua situação. Ele está contemplando a minha e a tua situação nesta noite. E ele tinha um encontro marcado conosco neste lugar. E ele sabia que você estaria sentado aí nessa cadeira. Ele sabia que você faria o esforço necessário para estar aqui neste lugar, para o adorar, para o exaltar e para engrandecer o seu santo nome. E a tua vinda a este lugar não é em vão, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Como diz, estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu ali no meio deles. Então o Senhor está aqui para receber a tua adoração, está aqui para receber o teu culto racional, e está aqui para revestir você, para purificar você com a sua palavra, para renovar você com o seu espírito. Então o Senhor Jesus Cristo está entre nós, e Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele é que vai nos fortalecer pela sua palavra. É Ele que vai nos edificar pela sua palavra. E Ele, sabedor da nossa necessidade, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, como já disse. Então, quando a gente olha para essa palavra, muitas pessoas podem não se agradar muito dela. Muitas pessoas podem até torcer o nariz, porque esperavam ouvir outra coisa. Esperavam ouvir promessa de carro, promessa de casa, promessa de chaves. Só que a palavra de Deus para mim e para você é muito melhor do que simplesmente promessas de homens. Nós temos que firmar nossos pés na rocha, que é a palavra de Deus. Porque quando meus pés e quando seus pés estão firmados na rocha, Jesus Cristo é que disse: pode vir a tempestade, pode bater o vento, pode vir as guerras, mas essa casa não cai por terra, porque está firmado na rocha da palavra de Deus. Assim a minha vida, assim a sua vida, o Espírito Santo de Deus está nos edificando, está nos firmando na rocha da sua palavra, para que você não se atemorize, para que você não tema, para que você não arrede o pé do lugar onde Deus te levantou, para que você não saia da posição na qual Deus te colocou. Permanece, confia no Senhor, espera pelo Senhor, porque é o Senhor onde Deus te levantou, para que você não saia da posição na qual Deus te colocou. Permanece, confia no Senhor, espera pelo Senhor, porque é o Senhor que concede o bom desejo do teu coração. Se é até o fim do ano, eu não sei.
Se é ao longo do mês de janeiro, não sei, mas vai ser no tempo de Deus, no tempo oportuno, no tempo kairos, no momento que Deus determinou para mim e para você. Vem a bênção dele sobre a mim e sobre a sua vida, vem a exaltação, vem a mudança de situação, vem a mudança do cativeiro, e Deus exalta, e Deus levanta aquele que espera nele. Confia no Senhor, espera no Senhor, espera o tempo de Deus para a sua vida, que você vai ver que aquilo que é uma dificuldade, aquilo que é um problema, vai ser convertido por Deus em bênção, em glória para o seu santo nome, através da sua vida, através do seu testemunho. Então nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem a falar. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa palavra nesse estudo. E eu queria destacar, no primeiro ponto, 5 verdades. Eu queria destacar no primeiro versículo 5 princípios, 5 verdades, com as quais o Senhor nos alerta, com as quais o Senhor nos desperta, com as quais o Senhor nos ensina. No versículo 16, vamos ler ele com calma, para a gente meditar sobre ele. Veja só, quem está com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá, versículo 16, diz o seguinte, ó: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos ou simples como as pombas. Pronto, no primeiro versículo, Deus já está falando. Através de toda a palavra, Deus fala. Toda palavra é teopneustos, é inspirada por Deus. Então Deus fala através de toda a Sagrada Escritura. E no primeiro versículo, ele nos fala profundamente. E ele nos dá aqui pelo menos 5 princípios importantes. O primeiro deles é o seguinte: Jesus Cristo diz: eis que eu vos envio. Parece que não diz nada, né? Só que diz muita coisa aquele que está atento. Diz muita coisa aquele que está em espírito. Diz muita coisa aquele que está ligado no trono da graça. E está recebendo aquilo que o Espírito de Deus está comunicando. Eis que eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Pai, eu vos envio. Você entendeu? Se eu vou por minha conta, eu quebro a cara. Se eu vou por minha conta, eu não consigo. Se você vai por sua conta, você não consegue. Se você vai por sua conta, você não vai chegar até onde você quer chegar. Porque Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sempre que você der um passo na sua vida, sempre que você tomar uma decisão na sua vida, sempre que você traçar um plano na sua vida, submeta sempre à vontade perfeita e soberana e magnífica e maravilhosa de Deus. Busque a direção de Deus para a sua vida. Busque a direção de Deus para as suas decisões. Busque a direção de Deus para o encaminhamento dos seus projetos, para que você não esteja agindo motivado pela carne. Jesus Cristo disse: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Por quê? Pedis mal para quê? Para gastar com vossos próprios deleites. Gastar com a vossa própria carne. Gastar com as suas vaidades. Como eu já expliquei aqui, o que é vaidade? É efêmero, é fumaça, é ilusão. Então, nesta época do ano, o que mais nós somos bombardeados é por desejos efêmeros. As pessoas, a mídia, tá certo? Os meios de comunicação colocam na minha e na sua cabeça que você não é feliz porque você não tem um sapato novo, que você não é feliz porque você não trocou de carro, que você não é feliz, não está satisfeito, não é vitorioso porque você não fez a viagem desejada, que você é fracassado porque você não tem dinheiro para adquirir tais e tais coisas. Eu digo para você, tudo isso é vaidade, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa, mas existe algo que não passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Jesus Cristo, que dá a paz que o mundo não pode dar: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É aquele que traz paz ao seu coração nesta noite, é aquele que enche o seu coração de alegria nesta noite, é aquele que faz você transbordar na presença de Deus nesta noite, por meio da paz que Ele está te dando agora.
O Senhor Jesus Cristo é suficiente para mim. O Senhor Jesus Cristo é suficiente para ti. E quando Deus quiser te conceder bênçãos materiais, Ele vai te conceder conforme a vontade dEle. Não andeis ansiosos ou solícitos pela vida, com o que haver de comer, com o que haver de vestir, porque o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, é Ele que veste o lírio do campo, que quando Ele o veste, nem Salomão na sua maior glória conseguiu se vestir como um deles, mesmo eles durando um dia só. Também as aves do céu não plantam nem fiam, e Deus os alimenta e as veste. E vós valeis muito mais do que as aves. Buscai primeiro o quê? O reino do céu. E estas coisas, o comer, o vestir, o viver, lhes serão acrescentadas. Coloca teu coração no lugar certo. Coloca teu coração no lugar certo. Blinda hoje a tua mente com o capacete da salvação. A espada do Espírito para você combater esses pensamentos malignos. A couraça da justiça. O cinto, tá certo? Os pés calçados do Evangelho da Paz. Para que você esteja pronto para essa batalha. Para que você esteja pronto para essa guerra. E para que o Senhor te capacite a marchar sobre a terra. E caminhar até chegar na pátria celestial. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos caminhando para a pátria celestial, para o reino celestial. O Senhor está contigo nesta noite e Ele alegra o teu coração na presença dEle, pelo grande prêmio da salvação que nos foi dada, nosso nome escrito no livro da vida. Então a primeira verdade que vem para nós é, tudo que você fizer, como Paulo diz, faça por fé. Você só dê um passo na sua vida se Jesus mandar. Você só toma uma decisão depois de você submeter ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele envia, Ele capacita. Quando Ele te envia, quando Ele te manda, te ordena, Ele vai junto com você para que se cumpra, para que aconteça. Então Jesus disse, é eu que vos envio. É eu que vos mando. É eu que estou te enviando. Como? Diz aqui, como ovelhas. Outra verdade maravilhosa. É Jesus que envia. E Ele envia como ovelha. O que é uma ovelha, irmão? Ovelha é um animal simples. Ovelha é um animal dócil. Ovelha é um animal dependente. E aí nós precisamos entender qual é a nossa posição diante de Deus. Nós precisamos entender qual é a nossa condição diante de Deus. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Quando você perde a noção de que você é dependente de Deus, quando você começa a entrar numa ilusão de poder, e você começa a achar que o seu dinheiro basta, e você começa a achar que o seu diploma resolve, e você consegue achar que com a sua conversa você dá um jeito, você cai na mesma condição da igreja de Laodiceia. Rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Só que tem um problema. Laodiceia, aos seus próprios olhos, era rica. Laodiceia, aos seus próprios olhos, era autossuficiente. Laodiceia, aos seus próprios olhos, era abastada de tudo. Só que Laodiceia, aos olhos de Cristo, tinha uma situação muito diferente. És pobre, és cega e estás nua. Suas vergonhas estão expostas. Você não está glorificando a Deus, você está envergonhando o Evangelho. É isso que Jesus disse acerca de Laodiceia. Só que a igreja de Esmirna, aos olhos das pessoas, era pobre. Aos olhos das pessoas, era insignificante. Aos olhos das pessoas, era incapaz. Só que Jesus, quando enviou a carta ao anjo da igreja de Esmirna, disse, tu és rica. Você é o que aos olhos de Deus? Você é o que aos seus próprios olhos? Muitas das vezes, aos seus próprios olhos, você é autossuficiente. Muitas das vezes, aos seus próprios olhos, você sozinho dá conta. Só que aos olhos de Deus, é isso que vale. O que nós somos aos olhos de Deus? Quando Deus olha para mim e para você, o que Ele vê? E aí nós caímos na consciência que Jesus nos desperta. Jesus diz, sou eu que envio.
Porque quando eu envio, eu garanto. E outra, eu envio você como ovelha. Você é enviado como ovelha. Você é enviado por mim, mas você nunca vai deixar de ser dependente de mim. Você é enviado por mim, mas você nunca vai deixar de precisar de mim. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos carentes da proteção de Deus, para que nós não sejamos atingidos pelas moléstias que estão no mundo. Nós somos dependentes da mão poderosa de Deus, para nos dar livramento a cada minuto, livramentos que nós nem sabemos que recebemos, mas que o Senhor nos deu. Quantos livramentos o Senhor te deu ao longo desse dia, para que você pudesse se assentar aqui para o adorar, para você se sentar aqui para o louvar, para você se sentar aqui para o exaltar, para reconhecer a sua glória, reconhecer a sua magnitude. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, é o Deus que nos dá livramento, é o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso bendito pastor. E Davi tinha essa consciência, tanto que Davi disse: guia-me pelas águas tranquilas, quando ele fala no Salmo 23, e mesmo que andasse pela sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara da correção e o cajado para dar o direcionamento. A vara e o cajado de Deus nos consolam. Quando o Senhor nos exorta com a vara, quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor corrige a nossa trajetória, está andando fora da direção de Deus, está saindo da direção da palavra de Deus, o Senhor apresenta a vara, Ele corrige. Não é por aí, não é assim, não é desse jeito, não é dessa maneira. Não está conforme a minha vontade, não está conforme o meu querer. Recebe a correção da parte de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele é Pai e Ele corrige, Ele açoita a todos quantos ama. Aquele que Deus não açoita é bastardo, não é filho. Recebe a correção da parte de Deus sobre a sua vida, porque você é filho amado, porque você é filha amada, porque você é querido no mundo celestial, porque você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Recebe a correção de Deus sobre a sua vida. O Senhor nos corrige quando necessário, e o Senhor também usa do cajado para nos conduzir. E o Senhor também, como pastor, Ele nos defende daquele que nos ataca. Você não se defende sozinho, quem te defende é Deus. Aleluia. Você não se autodefende, quem te defende é Deus. Você tem dono, você tem Senhor, você tem um pastor. E é Ele que espanta o lobo, é Ele que espanta o leão, é Ele que espanta o urso, é Ele que livra do perigo. O pastor amado está aqui nesta noite para te corrigir, mas está aqui nessa noite também para te proteger, mas está aqui também para te guardar, mas está aqui para dizer também que você é uma ovelha amada e querida. Aleluia! É tão amado, é tão querido, que Ele deixa 99 e vai em busca de uma quando ela se perde. O Senhor te ama com amor insondável. Por isso, João 3,16, Deus amou de tal maneira. Esse tal é o seguinte: olha, não temos mensuração para o tamanho do amor de Deus, por isso que é de tal maneira. Por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus te ama de tal maneira. O pastor amado está aqui nesta noite para corrigir, para exortar, para animar, para alegrar e para proteger. Ele está oferecendo a você a proteção dele. É Ele que envia, Ele envia como ovelha, mas para onde Ele envia? Diz aqui, ó, ovelhas para o meio de lobos. Outro princípio, terceiro princípio já, no versículo 16. Veja só, Ele envia para o meio de lobos. Essa é a minha e a sua situação. Você tem consciência da nuvem de testemunhas que está ao nosso redor? Você tem consciência das hostes demoníacas que estão ao nosso redor? Uma das coisas que a Bíblia Sagrada não apoia é pessoas tolas, pessoas ingênuas, pessoas que não têm consciência. A Bíblia Sagrada nos alerta contra isso. Não seja tolo, não seja ingênuo, não seja neófito. O Espírito Santo de Deus te desperta nessa noite. Você tem pastor,
Você foi enviado por Ele. Você é a ovelha dele, Ele cuida de você. Mas você está no meio de lobos. Você está no meio de lobos. Você está ouvindo o conselho de quem? Você está compartilhando as coisas de Deus com quem? Paulo disse, espiritual falando com espirituais. Porque o espiritual a todos discerne, mas de ninguém é discernido. As coisas que Deus revela para você, para quem você está compartilhando? Para quem você está entregando? Você está recebendo aconselhamento de quem? Você está recebendo direcionamento de quem? Jesus está te despertando nesta noite. Você é ovelha e você está no meio de lobos. Lobos que querem te devorar. Lobos que cobiçam aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus te confiou. A família que você tem. A paz que você tem, que excede todo entendimento, que eles não têm. A salvação que Jesus Cristo te deu. O diabo está ao derredor, mas o Senhor acampou os seus anjos ao nosso redor. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Mas você tem que se submeter ao pastor. O pastor diz, é por aqui. Se você, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, você quer tomar outro caminho, você está indo para o meio de lobos. Você tem que se submeter à direção do pastor, conforme a palavra de Deus, para que você não seja presa de lobos. Jesus disse, eu sou o pastor, eu te envio como ovelha, porque eu cuido, mas você está no meio de lobos, tome cuidado. Reunião familiar, certos conselhos, certas opiniões, certas brincadeiras, certos contextos, certas situações, confraternização de faculdade, confraternização de trabalho. Tome muito cuidado, você está no meio de lobos. Você, quando fala alguma coisa da palavra de Deus, você pensa que ninguém liga. Parece que não surtiu efeito nenhum. Mas, espiritualmente falando, aquilo é como uma bomba atômica no coração de algumas pessoas, mesmo que você não veja o resultado. Mas quando você se deixa levar e fala qualquer coisa que é contra o seu testemunho cristão, aquilo gera um efeito imediato, um efeito negativo. E aquilo acaba sendo vergonha para o Evangelho, vergonha para Cristo. Por isso que o Espírito de Deus te alerta. Se conscientize de que você está no meio de lobos. Se conscientize de que você tem que pesar as suas palavras. Se conscientize de que você tem que pesar as suas atitudes. Se conscientize de que o nome do Senhor está invocado sobre você. E você pertence ao reino dele. Você é um membro do corpo de Cristo. Você é um tijolo dentro da igreja, do edifício chamado igreja. Você tem um nome a zelar, você tem muito a perder. O diabo não tem mais nada a perder, já está condenado, mas você tem muito a perder. Você faz parte de uma pátria celestial. Tome cuidado com o que você vê. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com as suas atitudes. Porque você representa a pátria celestial. Aleluia. Você está no meio de lobos. Jesus disse, diante dessa situação na qual você é enviado por ele e você está no meio de lobos, aí ele traz dois alertas. Veja só. Sede prudentes, como as serpentes. Ele está dizendo isso para mim e para você. É para quem vê, não é para quem não vê. É para a gente. Jesus Cristo está falando conosco nessa noite. É para mim e para você. A serpente pode ter vários defeitos. É traiçoeira, por aí vai. A serpente pode ter vários defeitos. Mas Jesus diz o seguinte, olha, eu quero que você perceba essa característica, porque essa característica é para você. Essa característica serve para você. Seja prudente, como o quê? Como a serpente. Então as serpentes, elas buscam sempre evitar o conflito. Elas buscam sempre evitar o embate. A cascavel, por exemplo, para evitar o embate com um adversário, ela tem um chocalho. E ela alerta onde ela está, para que ninguém pise e ela não tenha que entrar em conflito. Jesus Cristo está dizendo para você, use de sabedoria aonde você está. Use sabedoria na situação em que você está. Aleluia. Para que você não seja arrastado para um conflito e não venha a perder o seu testemunho. E não venha a envergonhar o Evangelho. Aí Jesus Cristo disse, observe, seja prudente como a serpente.
Seja prudente, seja atento a todas as situações. Esteja atento ao que está acontecendo à sua volta, porque nós estamos no meio de uma batalha. O mundo espiritual está se movendo ao nosso redor. O inimigo está colocando laços. O inimigo está colocando armadilhas para você cair. Mas o Espírito Santo de Deus te dá discernimento. Mas o Espírito Santo de Deus te alerta nessa noite, para que você tenha prudência. O Espírito Santo de Deus vai te usar de tal maneira que vai ser glória para o nome de Deus, aonde quer que você esteja. Você vai dar testemunho de Cristo, aonde quer que você entre. Como Salomão disse no começo do reinado dele. Olha o que Salomão pediu, que coisa maravilhosa. Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu carros nem cavalos, não pediu a morte de seus inimigos. Salomão foi muito inteligente no seu pedido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse: Senhor, me ensine a entrar e sair no meio do seu povo. O contexto, para você entender melhor esse pedido, é o contexto da cidade murada. A cidade murada tinha um portão. Pensa numa cidade murada. Tem uma porta só. Todo mundo entra e todo mundo sai por ali. Na porta da cidade se reuniam os magistrados, se reuniam os comerciantes, as pessoas importantes da cidade. Elas observavam a movimentação na cidade, porque talvez alguém fosse barrado, não pudesse entrar. Talvez alguém tivesse que ser expulso, tivesse que sair. Talvez alguém que está entrando tivesse que ser honrado, porque é importante. Então, você tem essa situação na qual entrar ou sair numa cidade é chamar a atenção, é chamar o destaque para si. E Salomão diz: Senhor, me ensina a entrar e também a sair. Entrar com prudência e sair dando testemunho de cristão. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo, nessa noite, semelhante a Salomão, ele te ensina a entrar e sair de qualquer situação. E que o nome de Deus seja glorificado em qualquer situação em que você entrar e qualquer situação que você tiver que sair. O Espírito Santo de Deus te dá sabedoria para glorificar o nome dele em quaisquer situações em que você tiver que enfrentar. Seja prudente, esteja atento ao que está acontecendo. Não esteja dormindo, não esteja distraído, não seja arrastado para situações que não glorificam o nome de Deus. Se for preciso dar um basta, dê um basta. Fala: aqui na minha casa não. Se for preciso sair de certas mesas, saia. Porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não se assenta na mesa, na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem que ter posicionamento espiritual. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Faça suas escolhas. Você quer ser honrado pelos parentes? Você quer ser honrado pelos amigos, supostos amigos? Você quer ser honrado pelo mundo? Ou você quer ser honrado diante das mansões celestiais? Ou você quer ser honrado diante do trono celestial? Ou você quer ser honrado diante de Deus Todo-Poderoso? Se for preciso se levantar de certas mesas, se levante e saia. Se for preciso dar um basta, dê um basta. Se for preciso cortar uma amizade, corte. Jesus Cristo disse: se for preciso arrancar um olho, arranque. Claro que ele disse isso alegoricamente. Mas essa ênfase, ela chama a minha e a sua atenção. É melhor perder um olho do que perder a salvação. É melhor perder uma perna, perder um braço, do que perder a vida eterna. Então nós temos que estabelecer nossas prioridades. Seja prudente. Seja prudente como a serpente. E seja simples como as pombas, que é o quinto exemplo que Jesus Cristo nos dá aqui, nesse versículo, só o versículo 16. O quinto, veja, seja simples. Quando ele destaca essa imagem da pomba, você observando esses animais, observando esses seres, você vê um ser que muitas das vezes parece insignificante. Um ser que muitas das vezes parece não contribuir com nada. Então passa muitas das vezes despercebido. Alguém passa por ela e nem nota. Aí Jesus Cristo, ele diz: olha, tem alguma característica aí que é importante para você. Seja simples, como as pombas. Não queira destaque para você. Não queira holofote para você. Não queira se auto-engrandecer. Jesus Cristo disse: quando você for a certas reuniões, não tome os primeiros assentos, mas tome os últimos.
Por quê? Se você tiver que ser exaltado, alguém vai te chamar lá atrás e vai te colocar na frente. Mas se você não tiver que ser exaltado e escolher os primeiros lugares, você vai passar vergonha, porque alguém vai pedir para você ir para trás. Olha que sabedoria, olha que maravilha. Quando eu olho para esse texto que Jesus diz para ser simples como uma pomba, eu vejo nisso muita sabedoria. Eu vejo nisso aquilo que João Batista diz acerca do seu ministério. Quando João Batista anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo veio, foi batizado por ele e começou a realizar seu importante ministério. E aí os discípulos de Jesus começaram a se multiplicar. Jesus começou a batizar pessoas. Jesus começou a crescer e ter destaque. E algumas pessoas foram até João Batista para provocá-lo. E começaram aquela coisa: João, os discípulos de Jesus já estão se multiplicando, são maiores que os seus. Tem números maiores que os seus. O ministério de Jesus está crescendo, né? E está se tornando maior do que você, que veio primeiro. E a resposta de João Batista foi maravilhosa para mim. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça e que eu desapareça. Assim também para mim e para a sua vida nessa noite. Tomara que Jesus apareça na sua vida. Tomara que Jesus tenha destaque na sua vida. Tomara que Jesus tenha toda a centralidade na sua vida. Quando você abrir a boca para falar, que Jesus seja glorificado através da sua fala. Quando você tomar uma atitude, alguém olhar e disser: tem alguma coisa de Jesus nessa pessoa. Eu vejo nessa pessoa um testemunho de que ele é um servo, uma serva de Jesus. E que Jesus seja glorificado na sua vida. E não você mesmo. Quando eu busco me autoglorificar, Deus não suporta aquele que se exalta. Deus não suporta o soberbo. Deus não suporta o arrogante. Quando eu busco me autoglorificar, quando eu busco me autodestacar, Deus dos altos céus me abate. E não é por ira, não é para me destruir, é para me corrigir. É para me trazer de volta para a sua vontade. Então, que Deus não precise te abater, que Deus não precise te humilhar, mas que você se humilhe para que ele venha a ser exaltado. E o Senhor, se for da vontade dele, ele vai te exaltar também, para glorificar o seu santo nome. Então, Jesus, ele nos dá aqui 5 princípios maravilhosos, já no primeiro versículo, que é, esses princípios aqui, é que vão nortear toda a ação dos discípulos, que ele vai conduzir no restante do texto. Ele diz: só vá se eu enviar, é eu que envio. Quando ele envia, ele diz: você vai como cordeiro, porque é eu que cuido. Quando ele diz que vai como cordeiro, ele diz: você vai por meio de lobo, seja atento, tome cuidado. E aí ele fecha: seja prudente como a serpente, e seja simples como a pomba. E a partir desses 5 princípios que Jesus Cristo comunica, vem os demais versículos aqui, ó, para a gente continuar, que o tempo já está indo embora. Olha só o que diz os demais versículos. Ó. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis. E aí, o final desse versículo que eu quero que você preste atenção. Por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando Jesus deu aqueles 5 princípios, eles vão ser aplicados nessa situação. Jesus deu 5 princípios. Se você guardar, você vai conseguir se conduzir em qualquer situação. Aí Jesus Cristo diz: olha, aqueles 5 princípios que eu ensinei, você vai aplicar aqui, ó. Acautelai-vos com os homens. Por quê? Porque você está no meio de lobos. Você está no meio de ímpios. Você está no meio de um mundo que jaz no maligno. Você está no meio de pessoas que são influenciadas por Satanás. Então, acautelai-vos com os homens. O que os homens vão fazer, como Jesus disse? Vão te entregar ao Sinédrio. O que é Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal, lá de Israel. Era a corte dos anciãos, 72 anciãos, que julgavam as causas em Israel. Então eles vão te apresentar aos magistrados, ao Sinédrio. Mas eles também vão te açoitar na sinagoga. O que é a sinagoga? Eram as reuniões religiosas deles. Tá? Mas eles também vão te levar aos governadores. Aí os governadores são as autoridades civis. E aos reis.
E aí você vai crescendo em hierarquia dessas autoridades. Só que o final é que eu acho importantíssimo para a gente prestar atenção. Veja, e dos reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunho. Você tem duas situações aqui importantes. Você vai aplicar os 5 princípios nessa situação. E você tem duas situações no final que eu quero destacar. O porquê e o para quê. A gente passa por tribulações, como Jesus Cristo disse. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus Cristo disse, olha, você vai ser perseguido e vai ser apresentado diante dessas situações, diante dessas autoridades, diante desses casos, como a igreja tem sido perseguida. A igreja tem sido perseguida em vários contextos. A igreja tem sido perseguida por falsos religiosos. A igreja tem sido perseguida por magistrados corruptos. A igreja tem sido perseguida por políticos corruptos. Então, existem diversas situações que a igreja é perseguida. Existem diversas situações em que nós podemos ser perseguidos, em que nós podemos ser provados na parte de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, tem um porquê e tem um para quê. Quando ele diz o porquê, ele diz, porque você vai ser testemunha entre os gentios, entre esses magistrados e entre os gentios de modo geral. Para quê? Para glorificar, para exaltar e para dar testemunho do meu nome. Você sendo perseguido na situação que for, você sendo caluniado da maneira que for, você sendo muitas das vezes injuriado da maneira que for, mas tenha certeza de uma coisa, tudo aquilo que nós passamos tem um porquê e tem um para quê. O porquê da nossa vida é porque você é uma testemunha fiel. O porquê da nossa vida é porque você é um instrumento de Deus para pregar a sua palavra. O porquê da nossa vida é porque o Senhor quer te levar como um meio de proclamar a palavra de Deus aonde quer que você esteja. Então, quando o Senhor permite levantar uma perseguição, Ele também te dá capacitação para que você permaneça fiel e seja testemunha apesar de toda a situação. Tem um porquê e tem um para quê. Então, nós temos que estar certos de que, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam conjuntamente. Quando você vê as coisas acontecendo separadamente, você não as entende. Como Jesus disse aos seus discípulos, o que eu falo você não entende agora, mas você entenderá depois. Quando Jesus falou acerca da sua morte e ressurreição, eles não entenderam quando Jesus falou. Mas depois que Jesus se ressuscitou e apareceu no meio deles, no cenáculo, com as portas todas fechadas, e Jesus Cristo saudou, Pai esteja convosco, aí eles entenderam. Tem coisas da minha vida que eu não vou entender agora, não tem jeito, por mais que a gente explique. Tem coisas na sua vida que você está passando agora que você não vai entender. Então, separadamente você não entende. Mas Paulo diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam conjuntamente. Você passou por essa aprovação. Essa aprovação junto com aquela perseguição, junto com aquela prova, junto com aquela situação. Quando fizer o conjunto daquilo que Deus quer fazer na sua vida, a escola de Deus para você, você vai glorificar o nome dele e vai dizer, agora eu compreendo aquilo que Deus estava fazendo por meio da minha vida. Aleluia. Quando José foi desprezado pelos irmãos, ele não entendeu. Quando José foi jogado numa cova pelos irmãos, ele não entendeu. Quando José foi vendido aos midianitas e foi vendido no Egito como escravo, ele também não entendeu. Quando José foi traído lá na casa de Potifar, acusado falsamente e lançado na cadeia, ele continuava sem entender. Quando José na cadeia ajudou o padeiro e o copeiro e foi esquecido por eles, continuando na cadeia, ele continuava sem entender. Mas quando José foi chamado da cadeia, colocado diante de Faraó, Faraó contou o sonho, Deus revelou, e José foi exaltado, colocado como vizir, como vice-governador do Egito, o anel de Faraó no dedo, a carruagem levando ele, dizendo, aí vai aquele que está somente abaixo do Faraó do Egito. Aí José entendeu. Aleluia. Para que se cumprisse isso na minha vida, eu tive que passar por toda aquela situação. E quando os irmãos vieram até ele, ele disse, olha, vocês não têm que se preocupar com tudo isso que eu passei, porque para a conservação da vida, Deus fez isso.
A sua vida está debaixo da mão de Deus. A sua história está debaixo das mãos de Deus. O Senhor não perdeu o controle sobre a história da sua vida. Se você está passando por uma coisa, não recrimine um, não acuse outro, não persiga ninguém. Tudo é para se cumprir debaixo da vontade soberana de Deus. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. As coisas cooperam conjuntamente para a glória de Deus. Aí José disse: não precisa se preocupar com tudo aquilo que vocês fizeram contra mim, tudo aquilo que passou, porque tudo estava debaixo do plano soberano e perfeito de Deus. É maravilhoso quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê que tudo que acontece na nossa vida é somente debaixo da vontade de Deus. Eu agradeço já a oportunidade, o tempo já foi, e aí em outra oportunidade a gente vai dar sequência, porque tem muito mais nesse capítulo ainda aprendemos acerca da vontade perfeita e soberana de Deus sobre a nossa vida. Mas uma coisa eu tenho a certeza, como Jesus ensinou, né? Você é enviado por Ele, você é ovelha dele, você está no meio de lobos, tem que ser prudente como uma serpente e tem que ser simples como uma pomba, para que você possa glorificar a Deus em toda e qualquer situação na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado.